Há um grande apelo de investimentos no mercado de capitais, mais especificamente na renda variável, em ações. Então, este mercado faz marketing e atrai pessoas interessadas em enriquecimento rápido, sem trabalho, apenas com o capital se valorizando. O mercado de ações oferece uma gama imensa de produtos para conquistar os investidores inexperientes. Desde coisas absurdas, que realmente é para tomar dinheiro das pessoas inexperientes, tipo COI atualmente, Certificado de Operações Estruturadas, feitos para tomar dinheiro de pessoas inexperientes, até coisas híbridas, tipo fundos de investimento, multimercados, que vão cobrar taxa de administração, taxa de gestão, taxa de performance, em função de muitas vezes ganhos que são de fato oferecidos. O mercado de renda variável abastece de corretagem as corretoras e por isso as corretoras oferecem tanto o investimento em ações e em fundos de investimento em renda variável. O contrário acontece com a renda fixa. A renda fixa, ela é chamada por alguns detratores, ou que tem desconhecimento, ou que tem interesses adicionais, né? Às vezes algumas pessoas chamam de perda fixa. Na hora que você, pessoa física, você vai começar a investir dinheiro da sua poupança, ou seja, você já ficou sabendo que a caderneta de poupança não é boa, porque ela às vezes não rende nem a inflação, e você vai querer partir para um investimento que não seja na poupança. Se você tem contato com uma corretora, a impressão que você tem, na maior parte das corretoras, é que a renda variável, as ações são a melhor alternativa, quando não é verdade. Dispensando uma explicação mais completa sobre perfil de investidores, perfis agressivos, perfis moderados, perfis conservadores, que tem a ver com experiência e conhecimento em investimento, dispensando isso, dispensando uma explicação pormenorizada disso, da análise do perfil do investidor, eu posso dizer que a 99% dos ingressantes no mercado de capitais vindos da poupança, da caderneta de poupança, tem perfil moderado, são pessoas que aceitam o canto da sereia e querem investir em ações, e dá muito errado. Já faz mais de 10 anos que eu invisto, não pensando fora empresas, essas coisas, pensando em papéis, comprar dívida, já faz mais de 10 anos e eu não tenho um estudo ainda assim documentado cientificamente para mostrar o ciclo. Mas eu percebo, pelo menos foi o que aconteceu comigo, que num primeiro momento você começa com pouco dinheiro, achando que é possível capitalizar isso a partir de coisas estranhas, do tipo análise gráfica, aprender movimentações de day trade e tal. Enfim, você gasta um pouco de tempo, ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde, fazendo essas operações curtas, de curto prazo, no mercado de renda variável. Às vezes passa, né? Logo a seguir passa, vê que isso não vai dar certo, passa para análises fundamentalistas, tentando entender os fundamentos das companhias, tentando utilizar, por exemplo, estratégias que eu continuo utilizando até hoje de buy and hold, né? Você compra e fica com as ações, com um pacote, com uma cesta de ações. Mas isso requer tempo, requer muito tempo e requer experiência de analisar empresas. Então, você vai comprar uma empresa do setor de tecnologia, de energia elétrica, por exemplo, você precisa entender todo o setor, ele é muito conectado com a legislações específicas. Então, para fazer uma análise buy and hold, uma análise fundamentalista para você comprar e se tornar de fato acionista de empresas, isso não é possível com pouco dinheiro. Então, também não faz tanto sentido. É muito mais difícil. É muito mais difícil analisar permanentemente lá,
10, 15 empresas para você fazer uma boa diversificação do ponto de vista fundamentalista para investir pouco. Aí você pode comprar análises de casas de research, casas de análise, né? Tipo a Empíricos, e cair na mão da Betina lá e dos sócios dela. Ganha às vezes, perde muitas vezes e continua empatando. Então há um ciclo de um começo muito, por conta do marketing, muito interessado na renda variável, e depois quando você vai adquirindo patrimônio pelo teu trabalho, por vender produtos, por vender serviços, por ter um negócio, quando você vai tendo mais dinheiro, você vai realizando que não importa tanto assim o mercado de renda variável no caso brasileiro, porque no caso brasileiro há um mercado de renda fixa inacreditavelmente vencedor, inacreditavelmente ofertador, se é que essa palavra existe, ofertador de produtos de renda fixa, ou seja, que tem menos risco em relação ao mercado de ações, ao mercado de renda variável, porque ou você já sabe exatamente quanto você vai receber de juros na aplicação, são os títulos pré-fixados, ou você sabe uma taxa que vai remunerar os seus investimentos ao longo do tempo, enquanto você tiver aplicado, isso é o pós-fixado. Então, esta aula aqui, ela é uma aula para falar de investimentos em renda fixa. No mercado brasileiro não faz sentido correr risco na renda variável, sendo que tem a renda fixa. Só que quando você sai da poupança e vai para a renda fixa, a poupança é um tipo de renda fixa, né? Mas quando você sai da poupança e vai para outros instrumentos de renda fixa, você vê que já começou a complicar. A poupança é pós-fixado. Na renda fixa tem coisas que são pré-fixadas também. Você precisa entender um pouco isso. Qual é o efeito de comprar títulos pré-fixados? Será que é bom? Será que não é bom? É mais arriscado, menos arriscado? Então tudo isso precisa estar no seu domínio, no seu entendimento. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre investimentos em renda fixa, então eu quero te dar fundamentos importantes para você analisar os seus investimentos em renda fixa, a melhor alternativa para 99,9% das pessoas que saem da poupança e vão buscar alternativas de investimento com mais rendimento e com não tanto risco assim. É a renda fixa e é isso que eu quero mostrar para você. Então eu fiz esses slides aqui e vamos te apresentar. Então isso aqui é uma lista de títulos, né? Uma lista de investimentos que você pode fazer em renda fixa no dia de hoje. Eu estou gravando isso aqui em 20 de maio, né? Então hoje você tem 20 de maio de 2019, tá? Então você tem aqui Banco Máxima vendendo CDB pré-fixado a 11,41 ao ano, né? Para receber só lá no vencimento, para sacar o retorno disso só lá no vencimento, em 19 de 5 de 2027, né? Tem de 11 até 9,55, olha que lista, né? Isso aqui é da Easy Invest, tem essas ofertas aqui, tá? Depois você tem o Banco Máximo, o BMG, o Fibra, o Paine, também lá na Easy Invest, vendendo CDB que paga IPCA mais um juro pré-fixado, né? Então IPCA mais 5,30, IPCA mais 5,20, IPCA mais 5, mais 4,93, enfim. Você tem toda uma lista aqui de investimentos em CDB. O primeiro também era investimento em CDB, mas era renda fixa, né? Lá em 2027, por exemplo, você vai receber o teu valor aplicado mais o tanto de anos que você ficou com o título lá. Esse aqui lá em 2022, por exemplo, vai pagar o que tiver acontecido de inflação medida pelo IPCA no período, mais 5,30% ao ano, né? E aqui, ó, Banco Máxima, Vista CFI, Facta Financeira, tal, vendendo 129% do CDI, né? Então você recebe 1,29 vezes o que o CDI pagar
de agora até 2027, comprando esse CDI do banco, esse CDB aqui, que paga o CDI lá do Banco Máxima. Então, muitas alternativas super interessantes. A Selic, enquanto eu estou gravando esse vídeo, é 6,50. Tem uma perspectiva no Boletim Focus, publicado todas as semanas, de que em 2021, 2020, ela seja de 8%. Então, se eu voltar 3 slides aqui, eu vou ver o pessoal oferecendo a 11,41 para 2027, daqui a 8 anos. Como é que vai estar isso? Se a taxa de juros se mantiver abaixo de 8% nos próximos 9 anos, né? 8 anos, então vai ser muito interessante esses juros aqui. Agora, e se a taxa de juros passar para 13, 14, como ela já foi no passado, né? Será que essa taxa de juros vai ser interessante? Às vezes não, vai ser pior do que ter investido em outra coisa, e não dá para sacar antes, né? Então, esse renda fixa aqui, com 5,30 do Banco Máxima, tá interessante para 2022, né? Tá muito interessante, porque afinal de contas, hoje em dia, o Tesouro Direto tá pagando 4,50, 4,40 por um prazo parecido, né? Dentro desse mesmo prazo. Então, tá interessante. Agora, e se subir muito, né? A gente sempre vai ficar nessa dúvida aqui. E 129% do CDI, hoje a LFT, né, o Tesouro Selic, paga 6,5%, então parece que é interessante para 2027 ter 129% do CDI. Então, maravilha, temos aqui esse conjunto de informação. Agora, como é que a gente analisa isso? O que a gente tem que lembrar é que todo investimento tem risco. Todo investimento tem risco. Então, você não vai encontrar no mercado, em lugar nenhum, a chance de aplicar num ativo que não te ofereça nenhum risco. Então, quando você investe em título público federal, por exemplo, que a gente diz que é o ativo considerado com o menor risco de crédito. Então, veja, a gente está falando que é o menor risco de crédito, a menor chance de não receber, mas tem risco de mercado, pode ter risco de liquidez, se você quiser vender com mais rápido, né? Então, pode ter esses dois riscos. Também tem risco de crédito, mas é considerado menor porque o governo imprime dinheiro e pode cobrar impostos para pagar, ninguém mais faz isso, né? Então, vamos pensar um pouquinho o efeito do risco de crédito, do risco de liquidez e o risco de mercado nos ativos de renda fixa. Então, eu falei lá, né, que até 2022, 2020, 2021 tem uma perspectiva da taxa Selic no Brasil ser 6,5. Então, um título pré-fixado que pague 11,47, o que ele está me dando? Ele está me dando um prêmio, pelo risco de mercado que eu estou correndo. A taxa de juro pode subir, pode cair, e a taxa de juro é um risco de mercado. Então, ele me premia com um valor a mais por tá correndo esse risco, né? Da taxa de juro passar de 11% e eu acabar perdendo dinheiro, né? Eu também tenho um prêmio naqueles ativos ali, que é um prêmio relacionado à liquidez. Você vê que todos eles só vão devolver o dinheiro lá no vencimento. Se você precisa de um ativo que você pede o dinheiro pro emissor e ele já te devolve, né, o resgate em D+1 numa linguagem de mercado, você vai ver que as taxas são bem menores do que essas que eu estou te apresentando aqui, porque quanto menos líquido for o ativo, mais você recebe um prêmio por ele, né? E também o risco de crédito. Quanto maior for a chance de um emissor não te pagar ou atrasar os pagamentos, maior é o prêmio expresso na taxa de juros que será pago naquele título, tá? Então vamos dar uma olhada um pouquinho mais nesse lance de crédito. O que acontece? Há muitas agências de rating, agências que analisam a capacidade e a intenção de pagamento por parte do emissor, né? Então, quando o Banco Máxima emite um CDB para te pagar em 2027, ele pode pedir para uma agência de rating analisar a capacidade dele. Então, a agência de rating vai lá e vai olhar
os demonstrativos contábeis, vai olhar a gestão da empresa tal, e a intenção vai olhar o histórico da empresa para falar, ó, a chance desse emissor aqui não honrar com os compromissos dele é tanto, é X, e ela faz isso numa escala, né? Então os bancos, os emissores, os bancos, o Brasil, as empresas, né, as empresas emissores de título de dívida, tipo debênture e tal, elas pedem para essas agências de rating fazerem uma avaliação, atribuírem um rating a ele emissor, né, para ele conseguir um juro mais barato. Se ele for considerado um risco pequeno do ponto de vista de crédito, então ele pode cobrar um juro mais barato. Ou pode pagar, né, melhor dizendo, o emissor pode pagar um juro mais barato. Mas vamos mostrar isso como é que funciona, ó. Aqui está uma sintetização das classificações da Moody's, da Standard & Poor's e da Fitch. São 3 agências internacionais que fazem análise de rating a pedido de emissores no mundo. Então o que você vai perceber é que sempre começa com AAA lá, né? Com os 3 As, né? Com A triplo lá. E à medida que vai deteriorando a característica de capacidade e intenção do emissor, vai perdendo letras, né? Então o AAA é o mais seguro, que é aqui com mais capacidade de pagamento e com melhor histórico de pagamento. O AA já é um pouquinho menos, mas ainda é muito bom. Single A um pouquinho menos, mas ainda é muito bom. Triple B e assim vai sucessivamente, né? Você tem aqui todas essas classificações. O que acontece é que de AAA a Triple B minus, você tem uma grande área de grau de investimento. Você talvez já ouviu falar, né? O Brasil conseguiu o grau de investimento tal. O que significa? O Brasil entrou na avaliação destas próprias empresas aqui, o Brasil entrou num patamar de capacidade e intenção, de confiança que os investidores podem comprar títulos brasileiros, podem investir, entre aspas, né, comprar títulos da dívida do Brasil, que o Brasil vai honrar, né? Isso que significa, né? Isso que significa. Então, toda essa grande área aqui é a área que a gente chama de Prime, né? É o segmento Prime, são os segmentos dos melhores pagadores. Essa outra área aqui embaixo, né, do BB+ até o CCC-, toda essa área é o grau especulativo, né? Quer dizer, é uma área de investidores que vão depositar dinheiro, vão colocar dinheiro para emissores classificados dessa maneira, mas mediante um grande pagamento de juro. Quanto pior for a avaliação, né? Quanto mais baixa for a avaliação do emissor, mais alto é a taxa de juro cobrada dos investidores para ceder recurso, né? E aqui, tanto para Standard & Poor's quanto para Fitch, tem uma área de default aqui, né? Que é quando já está realmente tudo atrasado e aí não tem como emprestar dinheiro para esse tipo de emissor. Então, os emissores que nos interessam são esses aqui do segmento Prime, né? São os investidores, são os emissores que têm grande capacidade e grande histórico de pagamento. Há também agências tipo essa SR aqui, né? Eu coloquei aqui o site dela, de onde eu tirei essa informação. A SR é uma agência de rating brasileira, então ela faz uma análise de capacidade e intenção dos emissores que pedirem para ela e ela equipara a análise que ela faz às análises internacionais, né? Então, a SR, por exemplo, quando classifica BB- no padrão SR, isso significa, no caso brasileiro, um A+, né? Somente para o âmbito brasileiro, um A+. Então, essa síntese está aqui, são riscos módicos ou riscos moderados, tá? Como é que isso aparece para o caso da própria Easy Invest? Então, eu selecionei somente 3 CDBs aqui, né? Um do Banco da Ecoval pagando 8,63% ao ano, um do Banco Fibra pagando 9,25% ao ano e um do Banco Máxima pagando 11,41%
ao ano. Então, o que a gente pode dizer? Por que está uma diferença tão grande de remuneração destes títulos, né? A primeira coisa que a gente pode ver é que tem um prazo de pagamento diferente, né? Então, olha, o Banco Daycoval vence em 2004, o Banco Fibra vence em 2025, o Banco Máxima vence em 2027. Então, quanto menor for a liquidez, nesse caso aqui mais distante está o pagamento, né? A finalização do pagamento lá na frente, o retorno, né? Quanto mais distante está o retorno, maior é a taxa de juros. A segunda coisa que a gente pode olhar aqui também é a análise de rating. Olha aqui embaixo, ó. Tanto o Daycoval quanto o Banco Fibra são avaliados pela Moody's. A Moody's oferece para o Daycoval a análise AA2. A Moody's oferece para o Banco Fibra a análise B2. E o Banco Máxima pediu lá para a SR, e a SR oferece o rating BBB-, né? Então vamos voltar lá, ó. B2, ó, olha aqui onde que a Moody's está avaliando o Banco Fibra, né? Está avaliando como não prime, então já é altamente especulativo. Essa é uma avaliação do Banco Fibra, né? Pela Moody's, tá vendo? Ó? Então, por isso você tem um incremento aqui de pagamento de juros, tá? Depois, quando você tem aqui na SR Rating classificando BBB-, você tem mais um incremento. É claro que neste caso aqui, o maior incremento de juros se dá pelo tempo de pagamento, pela liquidez, né? Mas o efeito que o crédito, né, a análise de crédito faz sobre a rentabilidade é muito grande. Só para finalizar, né, eu deixei aqui nos 3 casos, né, a garantia pelo Fundo Garantidor de Crédito, porque todo CDB, LCI, LCA, caderneta de poupança, né, são todos investimentos que são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, se o banco vier a falir, quebrar, né, entrar em default, em situação de total iliquidez, então o Fundo Garantidor de Crédito retorna o valor pago aos investidores até R$ 250 por banco, tá? Por investidor. Tudo bem, então essa aqui é uma análise bem interessante para você. Se você tem dinheiro hoje, você quer fazer um investimento em renda fixa, o que você tem que olhar para começar? Como é que é a relação de risco e retorno, como é que essa relação de risco e retorno está expressa na remuneração que os investidores estão recebendo por parte do emissor. Então, vale a pena receber do Banco Máxima 11,41% lá para 2027, sem poder pegar nesse dinheiro antes, com uma avaliação da SR Rating a BB-, eu vou olhar lá na SR Rating e vou ver BBB- equivale a um BR a mais. Então, significa que para o caso brasileiro essa é uma boa avaliação, é um bom pagamento de juros, e aí talvez esteja valendo a pena fazer esse tipo de investimento, né? Se você quiser correr menos risco, não vale a pena para você tomar todo esse risco, você tem outras opções alternativas interessantes, né? Então, todas as vezes que você for olhar investimento em renda fixa, olhar risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. A renda fixa é cheia de alternativas interessantes, bem rentáveis, sem você precisar correr os riscos e incorrer em diversas análises, como tem que ser o caso lá na renda variável. Gostou desse vídeo? Então deixa o like, se inscreve aqui no canal, e se você estiver interessado em aprender mais sobre educação financeira, sobre finanças pessoais, sobre investimentos em tesouro direto e títulos de renda fixa, você pode
cursar, fazer o meu programa lá na Udemy, tem o link aqui na descrição com um cupom de desconto bem legal. Você pode acessar e fazer comigo o curso de Finanças Pessoais, Matemática Financeira mais Tesouro Direto. Lá na Udemy tá bem legal, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço. Tchau.